O que está na pauta da política mineira há poucas semanas do encerramento dos trabalhos na Assembleia. Neste momento, ganha os holofotes o projeto de antecipação de receita do Nióbio, que pode pôr em dia o 13º e o salário dos servidores do Executivo. A matéria é analisada pelos deputados e deve ser votada na quarta-feira. A regularização da folha de pagamento do Estado determina o sucesso do primeiro ano de mandato de Romeu Zema. Eu recebo o jornalista e comentarista político Orion Teixeira. Muito bem-vindo, Orion. Prazer, Viva. Orion, e aí? Essa folha em dia pode determinar a percepção, né, desse primeiro ano do Zema? É um importante indicador, Vivian, que é um governo que consegue pagar os seus próprios servidores, são 600 mil servidores, não é pouca coisa, é um sinal de saúde financeira ou de recuperação, de busca da estabilização das finanças públicas do Estado. E no primeiro desafio, desde que o governo assumiu a gestão, é de regularizar esses pagamentos. Ele não pode pretender outro tipo de investimento ou de melhorias para o Estado, caso ele não consiga resolver o problema da própria casa dele. Então é um indicador positivo, sim. Agora, numa reunião nessa segunda-feira, na audiência pública, a segunda audiência pública para tratar desse assunto aqui na casa, os deputados da oposição, os deputados não só da oposição, mas de vários blocos, inclusive da base, reclamam que o governador está fazendo os deputados votarem sob pressão em pouco tempo. Então, quer dizer, isso demonstra aí arestas que não foram resolvidas esse ano todo. Você percebe isso, não? Houve sim, durante todo o ano, esse tipo de aresta entre o Executivo e o Legislativo, de o governo não reconhecer o papel do Legislativo na governabilidade do Estado. A administração pública ela é feita por 3 poderes, tem o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Judiciário. Cada um tem a sua missão, o seu papel. E o governo não reconheceu, o Executivo não reconheceu o papel importante que o Legislativo tem. Se ao final é o Legislativo que tem que votar determinadas matérias para que elas sejam executadas, para que elas sejam aprovadas... Que é o caso desse. Exatamente. Né? Seja qualquer outra matéria, reforma administrativa, é sinal de que esse poder, essa Assembleia tem importância no processo de governabilidade do Estado, não é apenas um carimbador, um homologador das decisões do Executivo. Então, o governo Zema, pouco a pouco, se não entendeu, vai acabar entendendo que ele precisa dessa parceria institucional com a Assembleia Legislativa, ao contrário do que foi feito no passado, de compra de votos, de toma lá da cá, de fisiologismo, não é bem assim que se trata. Zema foi eleito e ele assumiu uma postura de representar a nova política, considerando que a velha política estava no Legislativo. Então, esse embate não é proveitoso para ninguém, porque ele atrasa e dificulta a solução mais rápida dos problemas do Estado. E os deputados indicaram também que o projeto, o relator vai apresentar um substitutivo com algumas mudanças ao projeto, não é isso? É verdade, porque houve o projeto inicial com muitas falhas, né? O governo não se preocupou em esclarecer e trazer informações importantes, pois se trata de um projeto inédito. A exemplo do que aconteceu no ano passado, o ex-governador Fernando Pimentel tentou fazer a operação semelhante, que ao final ela foi impedida pelo Tribunal de Contas do Estado, razão pela qual os servidores não receberam o 13º à época, foi pago apenas durante o governo Zema, em 11 parcelas, se não me engano, terminou de pagar agora neste ano. É outro mérito da administração estadual, porque pagou as despesas do governo passado relativas aos servidores, ainda vai conseguir agora, a partir dessa operação, pagar o 13º integral para todos os 600 mil servidores e ainda, com a sobra do dinheiro, conseguir regularizar, acabar com o parcelamento dos salários. Então, nesse sentido, é importante que o governo reconheça o papel da Assembleia e não transferir para ela a responsabilidade das decisões e não fazer não cumprir o ritual do processo. Então, as informações são importantes. Veja bem, o governo está querendo antecipar por 12 anos os créditos do nióbio, né? Esse mineral importante aí, que hoje é gerenciado pela Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, a CBMM. Então, um mineral valioso que deixa a Codemig numa situação muito privilegiada, poderosa, ajudando o Estado a administrar o Estado. Então, está resolvendo, desta vez, a operação para quitar o 13º salário do funcionalismo.
Mas essa é uma situação que ainda tem muitas pendências, né? A própria Exatamente. privatização da Codemig, a perspectiva de privatização ficou, já Esse tem um assunto projeto ficou pro na ano que casa, já vem. ficou para o ano que vem, junto com a adesão ao regime de recuperação fiscal. Né? Referente às falhas do projeto, por exemplo, que vai ser alterado pela Assembleia Legislativa até a quarta-feira, é que existem ações judiciais, pendências judiciais com relação aí à relação do governo do estado, da Codemig, mais a CBMM, uma diferença do percentual de nióbio que é repassado para o estado. Então o estado está em litígio com a CBMM e seriam coisas aí de 5 bilhões de reais. Caso o estado seja vitorioso nessa ação judicial, para quem iriam esses 5 bilhões de reais? Então quem adquirisse esses créditos do nióbio poderia ao mesmo tempo, ao pagar 5 bilhões de reais pelos créditos do Estado, receberia outros 5 bilhões por esse resultado da ação, esse desfecho da ação judicial. Então, faltava essa garantia jurídica de que esse recurso, que essa decisão judicial favoreceria aos cofres públicos do Estado e não aquele que adquirisse a operação. Essa é uma disputa judicial que tem a ver aí com as lavras, as diferentes lavras. Parece que a do Estado ela é mais rica do que a da CBMM. A mina que cada um tem ali. Então, a parceria do Estado com a CBMM. A outra questão pendente judicialmente é que, no ano passado, na gestão passada de Fernando Pimentel do PT, houve uma cisão da Codemig, que é a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, e a criação de outra empresa a partir dessa cisão, que foi criada a Codenge, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Olha, a Codenge detém 51% desse nióbio e a Codemig 49% desse mineral também. Então veja bem, se essa cisão ela já foi administrativamente invalidada. Se amanhã houver uma demanda judicial cobrando a reincorporação da Codemig pela Codenge ou da Codenge pela Codemig, essa empresa que adquiriu os royalties do nióbio terá direito dos 51% também, que pertence ao Estado, e hoje a Codenge. Então, essa situação aí trouxe uma insegurança jurídica e incomodou aos deputados a ponto de fazerem essas alterações legislativas de modo a trazer mais segurança e garantia jurídica para os interesses do Estado. Com isso também o governo Zema e seus gestores ficam blindados porque eles poderiam ser processados por dano ao erário público, à medida que o Estado perderia aí coisa de 10 bilhões de reais, tanto relativa a uma ação como a outra. O próprio secretário Otto admitiu que foi importante essa alteração. Né, aliás, essa audiência pública que foi realizada nesta segunda-feira foi solicitada pelo governo para que o secretário pudesse, inclusive, esclarecer alguns pontos pendentes que, na semana atrasada, houve uma audiência pública com procuradoras do Ministério Público de Contas que contestaram e não recomendaram a aprovação do projeto por ser lesivo aos cofres públicos. O secretário veio esclarecer, porque não veio na outra audiência, para que, aí, quem sabe, aí não perdesse os votos na reta final da votação. Agora, Orion, você identifica, nós estamos falando aqui por trás dessa conversa, dessa explicação toda, tem a questão da relação do Executivo com o Legislativo. Nós começamos falando disso, eu queria só encerrar essa parte da discussão sobre isso. Você acha que nesses 11 meses nós podemos falar de uma mudança significativa na postura do governador? Ou nós podemos dizer que acomodou-se um pouco a relação, não é? É uma acomodação, sim. E o próprio governador está aprendendo com o tempo, né? Hoje você vê ele elogiando, você ouve elogios dele à Assembleia Legislativa, ao desempenho, ao compromisso e à presença e à influência do presidente da Casa, Agostinho Patrus. Mas você veja bem, a Assembleia Legislativa tem, ao final, garantida a governabilidade da atual gestão. Não só isso, mas ela está propiciando ao governo mais de 6 bilhões de reais, quer dizer, recursos para que ele enfrente os seus próprios problemas. Veja bem, falamos de esse projeto do nióbio é de 5 a 6 bilhões de reais, um dinheiro considerável. O outro é o projeto do próprio governador que prorroga o aumento de imposto de ICMS para alguns setores, como a comunicação, setores que eles consideram supérfluos. De 25% para 27%. 27%. 2 pontos percentuais do imposto que vão trazer para o Estado mais 850 milhões de reais no ano, quer dizer, também uma soma considerável. Tudo isso aí a Assembleia está dando ao governo governabilidade política e econômica.
Agora, a FIENG, o empresariado mineiro, não é, ele tem se alinhado de forma mineiro, não é, ele tem se alinhado de forma muito explícita ao governador. A gente tem percebido isso, inclusive nas campanhas, né, que a FIENG tem lançado. Quanto que isso pesa no jogo político? Que o jogo político é jogado por todos, inclusive por todos, tanto o executivo, o legislativo e essas lideranças da sociedade. Não existe, Vivian, vácuo na política, né? Quando alguém não ocupa o espaço, sempre aparecem outros atores buscando esse protagonismo. Então, a Federação das Indústrias buscou aí, nesse momento de indefinição, na interlocução entre o Legislativo e o Executivo, buscar um papel de mediação, né? Até a FIENG, a Federação das Indústrias, surgiu com a proposta de premiar deputados por votarem a favor dessa ou daquela matéria que esteja alinhada com o pensamento do setor empresarial, setor industrial. Ora, é importante... Estão chamando isso de lobby. Não, o lobby é até algo muito republicano, legítimo. Não pode, digamos assim, atravessar certos sinais, limites desse republicanismo, como compra de votos e outras coisas mais que são suspeitas. É importante que a FIENG participe defendendo as suas ideias, seus projetos e que os deputados aprovem ou não, sigam ou não essas orientações, essas ideias, desde que o interesse público do Estado esteja em jogo. Quer dizer, não outras premiações, outras situações que comprometem essa lisura, né, essa independência da Assembleia. Entre as pautas que estão que vão definir o resultado desse ranking aí, é a atenção que deputados estaduais e federais vão dar com dois assuntos que estão elencados aí como prioridade, que são a reforma tributária, no caso dos deputados federais. De interesse direto dos empresários, né? Exatamente. E o acordo de recuperação fiscal aqui, né, que o governo do estado pretende fechar com a União e que vem sendo negociado e que o governo espera que seja votado ano que vem, né, que já foi enviado para casa e vai ser votado ano que vem. Agora, o que esperar dessa aprovação desse regime de recuperação fiscal? Você tem conversado sempre com os deputados? Qual que é o seu sentimento? No caso da FIENG, por exemplo, é essa adesão automática. É como se você fosse discutir o projeto, como se estivesse contra. É importante esse debate, como vimos agora no caso do Nióbio, que o debate na Assembleia Legislativa trouxe um aperfeiçoamento que vai garantir recursos para o Estado e até evitar situações de risco judicial para os gestores, perante a lei de responsabilidade fiscal, de responsabilização por equívocos, né, assumidos em algum projeto, alguma matéria. Então, a adesão automática nunca é muito positiva na democracia. É preciso ter o debate, o contraponto, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. É muito fácil governar dessa forma, como até pretende o presidente Jair Bolsonaro. O importante na democracia é que você tem que ouvir os outros lados, às vezes vários lados, ter paciência, ter humildade para ouvir, compreender e, ao final, tomar a decisão melhor. Isso é que é o bonito e o grande resultado da democracia. Você tem que ouvir e conversar. É importante que o projeto tramite na casa com tempo hábil, sem atropelos, de forma que todos os setores, segmentos, audiências públicas possam se manifestar e aí contribuir para esse aperfeiçoamento da matéria do projeto que vai ser votado aqui. Agora, o argumento do governo do Estado em relação ao regime de recuperação fiscal guarda o mesmo tom que ele tem dado na relação com a Assembleia esse tempo todo. É a única saída para, enfim, o equilíbrio das contas do Estado. E não houve a Assembleia, já que o governador é tido e havido como o neófito na política, novato na administração pública, né? Seria interessante ele ouvir que a Assembleia tem 77 deputados estaduais que já conviveram em diversos governos, situações diferenciadas, enfrentaram várias crises, vários projetos, devem ter, pelo menos, uma ideia sobre como resolver e enfrentar essa crise econômica. Será que daqui não poderia sair nenhuma discussão, um grande debate estadual sobre as finanças públicas, como resolver? Ao final, quem está resolvendo os problemas do Estado é a própria Assembleia. Agora, o assunto que foi, quer dizer, o tema que foi tratado como, digamos, uma alternativa a isso, que é a Lei Candir, não é? Que é a releitura aí da Lei Candir e renegociação, voltou à baila nessa reunião. Nessa audiência dessa segunda-feira. Quer dizer, isso não é um assunto morto, apesar do governo federal estar tentando tirar essa discussão, não é? Como e oferecendo migalhas, né? Exatamente. Com pires na mão. Royalties do pré-sal, não é? É uma demanda importante. Então, se Minas tem essa carta a seu favor, que use a exaustão para que o debate
evolua e ela consiga tirar algum proveito disso. Se Minas teve um prejuízo de 135 bilhões de reais em função aí das perdas com a mineração, é hora de se rediscutir. Então não vai ser possível aquele valor, mas então vamos ver o que é possível ser feito. Minas não tem uma dívida com a União também na casa dos 100 bilhões de reais? Por que não é hora de fazer um encontro dessas contas, né? Então essa discussão tem que ser feita porque ela passa por uma decisão política. E a decisão política falam os atores políticos. Agora, Orion, o governador, ele tem sido acusado também pela oposição de agir de uma forma, enfim, cordata em relação ao governo federal, à equipe econômica, aquilo que a equipe econômica está propondo. Como é que você vê essa forma, né, de enxergar da oposição em relação ao governador? Sem entrar no mérito digamos assim, da formação pessoal do governador, eu vejo nisso uma estratégia de alinhamento automático para o governo federal, porque o governo federal não é aquele tipo de centralismo político que não admite um contraponto, não admite divergências, né? Então o governo busca se alinhar depois que São Paulo começou a distanciar, o Rio de Janeiro também rompeu com o governo federal, o Zema mantém uma postura de equilíbrio ali, mas sempre de alinhamento automático. Trouxe resultados até agora? Eu acredito que não. Essa é a tese da recuperação fiscal, por exemplo, é um alinhamento automático que traz muitas condições equivocadas para Minas Gerais, muito risco para o patrimônio de Minas, que implica na venda de estatais, por exemplo. O Zema já tem 1 ano já de governo, praticamente 12 meses aí, e ele fala desde o início, ele mantém a campanha de desconstrução, a campanha negativa contra a CEMIG. Diz que a CEMIG não tem capacidade de investimento, que a CEMIG não tem capacidade de gestão. Ou seja, ele assumiu dizendo isso e 1 ano depois ele continua dizendo a mesma coisa. E deveria, ao final desses 12 meses, a gente, olha, eu mudei várias coisas na CEMIG, hoje ela é uma empresa melhor do que eu encontrei. E daqui a 12 meses vai ser melhor ainda. Se ele vai vender isso no futuro, que venda uma empresa, então, que esteja fortalecida, organizada, arrumada e em condições de ser valorizada na hora da venda também. Vamos falar um pouquinho de eleição? Vamos lá, se você acha importante pois agora. 2020 digamos que as coisas estão começando a caminhar, nós estamos ainda há 10 meses das eleições. E quando elas chegam, elas param o processo administrativo, né? É verdade. E na verdade, a hora que o ano começar, isso é só para a gente avizinhar o ano, porque a hora que o ano começar, elas estão valendo. Vai ser um ano curto, com certeza. Exatamente. 2020 vem trazendo, então, essas eleições. Como é que se observa a movimentação dos atores, dos partidos até agora? Vamos falar da capital, não é que nós estamos com mais evidente para a gente o jogo, como é que ele está se apresentando. Nós temos uma situação muito clara, até de favoritismo do atual prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que agora está no PSD, não é isso? PSD. Então, ele tem uma situação favorável em função das realizações, em função da aprovação que ele tem nas pesquisas, o que o coloca como um franco favorito à reeleição. Por isso é que 9 entre 10 partidos aí buscam se aliar a ele, porque dizem que ele será candidato à reeleição, que ele será reeleito, e a partir daí ele vai aumentar o cacife político dele a ponto de pretender, de trabalhar uma futura eleição para governador. Está aí há 3 anos, 2 anos e meio. Enfim, nesse caso aí, o vice dele seria, eventualmente, o prefeito de Belo Horizonte, na medida que ele tem que se desincompatibilizar do cargo para ser candidato. Então, isso trouxe uma moeda de troca e trouxe uma valorização muito grande para aquele que se aliar ao prefeito Alexandre Calil, com a ligação feita, e ser esse candidato a vice-prefeito, poderia ser o futuro prefeito. Mas não existe ainda, não podemos contar nada com garantias de que você vai ser eleito. Já tivemos vários casos de favoritos que perderam a eleição até na reta final. Mas é um jogo que está sendo jogado dessa forma. Por outro lado, nós temos aí situações novas, como o próprio Partido Novo, do governador Romeu Zema, que deverá ser um protagonista nessas eleições, terá que corresponder a essa influência política do governador, que não pode ignorar que existe um processo político, eleitoral na cidade, na capital mineira, que, na verdade, haverá, ao final, aí, uma avaliação do próprio governo dele. Pode ser uma disputa plebiscitária. Em jogo estará a gestão de Calil, como também a gestão de Romeu Zema. E PSL e Aliança pelo Brasil, como é que você vê aqui? PSL perdeu a capacidade de fazer novas alianças, até de crescer, porque perdeu a principal aliança dele, que é o presidente Jair Bolsonaro, que pretende criar um outro partido. Duvido que ele consiga, em tempo hábil, viabilizar esse partido para as eleições municipais. Ele mesmo já admitiu.
Pois é, porque tem que reunir aí quase 400 mil assinaturas. Quase 500 quase mil. 400 mil e alguma coisa. E assinaturas. Isso não existe tempo físico para isso, depois tem que ter a apuração, auditoria dessas assinaturas. Quer dizer, hoje ele defende, por exemplo, que as assinaturas sejam eletrônicas, o que é uma contradição. Se o próprio presidente da República questiona, contesta o uso da urna eletrônica como risco de fraude, como é que ele pode admitir, então, que a assinatura eletrônica pode sustentar e legitimar o partido dele? Então, essa contradição ele tem que resolver internamente, como outras contradições que surgirão ao longo da formação do partido. Mas, seja como for, ele terá algum tipo de influência, de aliança, ele pode apoiar o Novo, ele pode apoiar aquele partido que ele julgar mais próximo ali do arco de alianças de apoio ao governo dele. O jornal Estado de Minas publicou uma pesquisa que o CDL fez, contratou, que mostra o prefeito Alexandre Calil na dianteira com 36%, né, das intenções de voto e o deputado Mauro Tramonte com 24%. Né? O prefeito não surfa mais sozinho do jeito que surfava ou que se imaginava, né, até pouco tempo, que ele estaria, né, muito sozinho nessa corrida, pelo menos inicialmente. Né? Como é que você vê o deputado Mauro Tramonte nessa possível disputa? Porque a gente percebe que ele mudou o discurso. No princípio ele dizia que não seria candidato e mais recentemente ele tem admitido a possibilidade. Não pode descartar, porque está com essa, digamos assim, esse compromisso que está sendo criado pela própria base eleitoral dele, né? Ele teve uma ascensão na política, conseguiu uma votação inédita aqui na Assembleia Legislativa de 500 mil votos. Então, é um cacife político do qual ele não pode simplesmente jogar pela janela, dizer que não é candidato ou não vai ser candidato. Resta saber se o partido dele, o Partido Republicano, está disposto a mantê-lo ou a ter uma candidatura própria para enfrentar uma eleição como essa. É o jogo que está sendo jogado, mas ele está no páreo e realmente fazendo sombra já ao favoritismo de Alexandre Calil. Vamos ver como é que ele se posiciona daí para frente, se realmente mantém essa candidatura e se o partido dele o acompanha. Né? Fim das coligações proporcionais que passam a valer em 2020 vai alterar muito o jogo da eleição municipal? Eu acho que favorece aí que cada partido tenha a sua própria definição, sua própria identidade política, ideológica, programática. Não fique se apoiando em um ou outro partido para poder fazer aquele balaio de gatos e depois pedir votos por meio de uma aliança, uma coligação. Vai ser o próprio partido que vai ter que perante o eleitorado, se definir, dizer a que veio e conseguiu ou não. Então, acho que é importante para aí, no caso, o amadurecimento partidário, essa identidade partidária e, ao mesmo tempo, também pela manutenção do partido. Caso ele não consiga aquela votação necessária, a tal da cláusula de barreiras, ele pode perder condições de manutenção, como aconteceu com o próprio partido que elegeu o prefeito de Belo Horizonte, o PHS, que já acabou se unindo a outra legenda, o Podemos, né, para poder se viabilizar eleitoralmente, porque sozinho não conseguiu. A perspectiva é que isso realmente traga um enxugamento, não é, desse número de partidos que estão no jogo. Nós temos 32, 33 legendas, outros 76 chegaram a 36, já estão em 32. E tem outros 70 pedidos, inclusive esse do presidente da República, para ser também autorizado a disputar as eleições e a participar politicamente. Orion, obrigada por vir ao Mundo Político, viu? Foi um prazer. Bom fim de ano para você. Estamos na contagem agressiva para nós todos, né? Que 2020 vem aí, nós estamos preparados para ele também. Ok, obrigada mesmo. Conversei com o jornalista e comentarista político Orion Teixeira, da Band News, da BHZ e Além do Fato. O Orion que está conosco aqui sempre fazendo uma leitura do contexto político, nesse momento, fazendo um retrospecto do ano de 2019, que assumiu Romeu Zema, um governador, um neófito na política, um governador que é um empresário, que chegou tendo que aprender a se relacionar com o legislativo e entender como é que funcionava a gestão pública, a gestão do Estado. Então, como é que ele via essa relação e como é que foi esse ano do governo Zema? O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar o nosso site ou o YouTube para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.